Mas foi no evento chamado Show da Fraternidade, realizado pelo Dedo de Prosa em parceria com o Sesc de Minas Gerais, o momento mais marcante da relação de Dom Serafim com a terceira idade do Dedo de Prosa. Cerca de 5.000 idosos estavam reunidos no ginásio do Colégio Pio XII, local onde realizamos o evento, e naquele dia entregamos a Dom Serafim a colcha da fraternidade. Os quadradinhos de tricô, tecidos pelos idosos de todo o Brasil, emendados pela professora de tricô Dona Lúcia Vielme Fortes, formava uma colcha de tricô, que simbolizava a partilha e a solidariedade. Quando entregamos a Dom Serafim a colcha da fraternidade, ele se cobriu com a colcha, demonstrando toda a sua humildade e agradecimento pelo gesto simples, mas marcante gesto de amor. Um dos momentos mais emocionantes foi a entrega da colcha da fraternidade ao cardeal Dom Serafim, que se cobriu com o manto em um gesto de agradecimento. Eu pensava de um evento muito bonito, mas ele ultrapassou tudo que eu podia pensar. Isso tem uma vontade de quero mais, fazer chegar essa alegria pura a um mundo de gente, ao mundo. Na minha vida, particularmente, o arcebispo emérito da nossa arquidiocese de Belo Horizonte, também como na vida de milhares de pessoas da nossa arquidiocese, deixou marcas. Foi Dom Serafim que batizou a minha filha Ana Maria, apresentadora hoje do programa #Gerações, na TV Horizonte e na TV Aparecida. Ele ficou encantado naquela ocasião com o comportamento daquela criança sendo batizada. Nessa imagem, de 15 anos atrás, a minha Ana Maria sorria para Dom Serafim como que quisesse falar com ele, que estava muito feliz em receber o batismo. Uma cena que para mim e para minha família está gravada para sempre na alegria e agradecimento pela oportunidade de mostrar a luz de Deus àquela criança pelas mãos de um grande pastor da nossa igreja. Eu mostro agora para você outro grande momento da presença viva de Dom Serafim nas nossas vidas. Na Palma da Mão de Deus, um livro que conta a história da vida dele. Como Dom Serafim, eu também sou filho do Vale do Jequitinhonha. E vendo a nossa luta em implementar um trabalho pioneiro na televisão para a terceira idade, ele faz, nesse livro, uma dedicatória histórica, tentando nos motivar na luta com confiança de que tudo daria certo com a proteção de Deus, que entendia os propósitos dos cidadãos do Jequitinhonha. Disse ele assim: Juarez, família e Dedo de Prosa, não é à toa que somos do Vale. Deus te abençoe. Serafim. Belo Horizonte, maio de 2009. Vamos agora acompanhar um documentário muito bonito da vida de Dom Serafim. Você vai ver histórias muito marcantes e conhecer ainda mais a vida e dedicação de Dom Nonô, um menino chamado Serafim. Um homem sábio e santo, Dom Serafim Fernandes de Araújo. Serafim Fernandes de Araújo nasceu em 13 de agosto de 1924, na cidade de Minas Novas, no Vale do Jequitinhonha. Filho de José Fernandes de Araújo, o Zezé dentista, e de Gabriela Leite de Araújo, a Biela. Eu sinto a minha família, principalmente eu sou o primeiro, com um verdadeiro toque de Deus. Porque lá no Vale, naquele tempo ainda que se viajava a cavalo, meu pai, com 19 anos, aprendeu
o que ele chamava, com muito orgulho, a arte. Ou seja, ele era dentista. Aprendeu com um cunhado dele. E Tamarandiba, onde meu pai nasceu, é muito pequena e não dava para 2 dentistas. Então ele aprendeu e resolveu ganhar a vida numa outra cidade e foi para Minas Novas. Foi quando ele conheceu uma mocinha, uma menina, que ainda não tinha 17 anos. Conheceu numa festa de Nossa Senhora do Rosário. Ela cantava no coro e se interessaram um pelo outro, vieram a casar. Meu pai, ela com quase 17 anos, meu pai com 21 anos ainda incompletos. E a gente só pode pedir a Deus que o abençoe cada vez mais, que ele continue sempre esse paizão, esse irmãozão, esse amigão que ele é. Que você continue a ser essa pessoa maravilhosa, Dom Serafim. Parabéns para você. Que ele continue a ser querido pelo povo todo, é isso que nós queremos. E nós ficamos muito orgulhosos de ter um irmão igual a ele. Nós te amamos muito, Dom Serafim, é muito mesmo. É do fundo do nosso coração. Toda vitória vem do alto. E sua vida, Dom Serafim, é a expressão de Deus em cada um de nós. O senhor, para nós, é um presente, é um querido, um lindo presente que Deus nos deu. Que Deus o abençoe. E interessante que eu conheci, eu já tinha 5 anos, e numa situação muito peculiar, porque ele veio celebrar a primeira missa dele no Brasil, em Itamarandiba, aquela festa toda na cidade do interior, você pode imaginar, e quando ele chegou, alguém falou comigo, aquele ali que é seu irmão, entendeu? Então eu o vi de longe e fui conhecê-lo mesmo praticamente, me preparando, porque ele chegou à tarde e na manhã seguinte eu fui fazer a primeira comunhão com ele. Então foi uma coisa interessante. Então aí ele me chamou no quarto, nós assentamos, conversamos. Quer dizer, não é nem confissão, porque o que uma criança de 5 para 6 anos tem para confessar? Né? Não tem nada. Então a gente se conheceu ali. E no outro dia, através da primeira comunhão. Então eu acho que isso é uma coisa que marcou muito a minha vida. Eu queria agradecê-lo. Desculpa. Pelo apoio que ele me deu. Só isso. E nesse beijo vai todo o meu agradecimento, aliás, o nosso agradecimento, a nossa gratidão. Um beijo grande. Você é muito importante para nós. Nós precisamos muito de você. Eu gostaria de falar com ele, Dom Serafim, o quanto que o senhor é importante para nós, foi importante, é importante e ainda vai ser muito importante para a gente. Em Itamarandiba, a história de Serafim Fernandes de Araújo, o Nonô, muda completamente e Deus sutilmente o chama para seu serviço. Quando o meu segundo irmão, o José, nasceu, os meus tios, que não tinham filhos, me levaram para a casa deles. Porque era muito para minha mãe, naquele tempo, com seus 19 anos, tomar conta de 2 meninos. E isso foi caminhando, uns momentos, e entrou a rivalidade. Houve um tempo que meus pais me queriam voltar para casa. E eles não queriam me perder, porque eles não tinham filhos. E eu fiquei esse menino sofredor. Eu gostava dos dois lados. Dividido. É tanto que, quando eu era menino, um dia eu sumi. E até que um dia, o Dom Serafim, ele que é meu xará, eu não sou xará dele não. Dom Serafim, era outro Dom Serafim, Dom Serafim Gomes Jardim. Ele foi fazer uma visita pastoral.
E era o bispo de Diamantina. Diamantina, foi fazer visita pastoral. Até a igreja de Itamaratiba queimou, pegou fogo. Mas tinha, quando eu fui cardeal, eles puseram lá o lugar que isso aconteceu. Então, os meninos foram confessar. Padre para confessar, gente, eu fui confessar. Quando eu voltei da confissão, fiquei lá rezando. Quando chegou um padre perto de mim e falou assim: ô menino, eu estava rezando, você não quer ser padre, não? Eu falei assim: olha, eu quero, mas ser padre como? Meu pai não pode, meu pai vive trabalhando em outros lugares. Eu falei assim: quem é seu pai? Eu falei assim: meu pai é dentista, porque no interior... Ele falou assim: mas eu conheço muito, ele trabalhou na minha terra, porque ele era de Carbonita, aí pertinho de Itamandiba. Eu vou conversar com o Dom Serafim. Meu pai não estava nessa ocasião, estava trabalhando no Maranhão, um lugar lá perto, lá na mata, lá perto. Aí então, ele falou com o Dom Serafim, falou assim: olha, eu vou ver se Dom Serafim arranja seu pai pagar 1/3 e a Associação de São José paga as outras 2 partes. Então, aí quando veio... Quantos anos nessa época? Ia fazer 12 anos. Foi com 12 anos, né? E aí, então, eu mesmo que escrevi para o meu pai. Escrevi para o meu pai dizendo que se ele deixava que eu fosse para o seminário, contei a história toda. Falava: eu vou ser padre, aquela vozinha fina, né? Eu vou ser padre. E a gente acreditava que ia, porque ele sempre andava com o texto no bolso, né? O texto, o rosário no bolso. Ele não dispensava. Ele não perdia os textos, não perdia a missa, né? Ele ia sempre. E sempre na igreja, era muito chegado. Mas as brincadeiras dele, ele não gostava de confusão. Era sempre espécie de um santo, né? Não gostava de confusão, não. Não levava briga para casa, não. Em retribuição, uma outra transformação ocorre na família de Nonô. Um caso muito interessante. Cidade do interior, meu pai gostava de jogar. Ele jogava bilhar muito bem. Naquele tempo não era sinuca, era bilhar. Ele jogava muito bem e jogava carta também com os amigos e tudo no bar. Toda a cidade muito pequena. No dia que eu fui, desde o dia que eu fui para o seminário, eu fico até um pouquinho emocionado, meu pai não jogou mais. Quer dizer, foi o que ele pensou de fazer por causa da minha vocação. Foi um oferecimento dele? Um modo de dizer assim: eu estou de acordo, vou fazer esse sacrifício com alegria. Eu diria até ele que naquele momento, ele morreu como um homem muito piedoso, mas ele não era tão piedoso naquela ocasião. Eu sinto isso, que foi inspiração que Deus deu para ele dizer que estava satisfeito, dando alguma coisa, que não era simplesmente bater palma, mas dando um exemplo. Eu estou com um filho no seminário, então eu vou ser diferente. Serafim inicia seus estudos em 1932, na cidade de Itamaratiba, Minas Gerais. A seguir, vai para o seminário de Diamantina. Completa o curso de filosofia em 1944. A gente pode sempre ver esta presença marcante de Dom Serafim na evangelização, no trabalho pastoral da igreja, e ele teve muitas atividades, seja a nível do nosso Regional Leste 2, seja a nível nacional da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E em Belo Horizonte, durante todo esse período, como bispo auxiliar, depois como arcebispo coadjutor, e a partir de 1986, como arcebispo metropolitano, durante todo esse período,
A presença de Dom Serafim é muito marcante nesse trabalho de compromisso com a obra evangelizadora da Igreja. Basta a gente, por exemplo, pensar no projeto Construir a Esperança, que ele desenvolveu em Belo Horizonte com muito empenho, com muito compromisso e com um resultado muito grande. Por isso, o seu trabalho em Belo Horizonte foi um trabalho marcante no sentido de presença, de atuação e no sentido mesmo de amor à Igreja, no sentido de realmente levar esse trabalho à frente. No dia 12 de março de 1949, é ordenado sacerdote em Roma, na Catedral de São João de Latrão. Não tinha ninguém da minha família. Não podia ir. Primeiro eles pobres, não podia ir. E depois, naquele tempo, não tinha... No avião, era panela, passava de uma vez e onde é que meus pais podiam ir? Então, a minha ordenação, eu tinha uns amigos do colégio. A missão sacerdotal de Padre Serafim Fernandes de Araújo inicia-se em 1951, na cidade de Gouvêia, Minas Gerais. Na semana normal, eu ia sexta-feira, voltava segunda-feira. Nem era asfalto, não, ia de caminhão, voltava de caminhão, um caminhão que fazia essa ligação entre Diamantina e Gouvêia. E fiquei ali. Quando era a primeira sexta-feira, eu ia quarta-feira. Diversas vezes eu passei a noite inteirinha confessando pessoas em Gouvêia. Então, Maria que saí como missionário já de manhã para poder celebrar, ou para ir lá para a fábrica de São Roberto para dar comunhão para as moças que iam começar. Chegava às 4h30 lá, porque as moças iam começar a trabalhar às 6 horas. Ele, quando veio para aqui, então ele tinha muita dificuldade com carro para transporte de Gouvêia para São Roberto. Eu era zeladora da igreja de São Roberto. E então, eu ficava com pena de, às vezes, eu procurava um motorista às vezes, uns punham boa vontade, outros punham má vontade. Aí eu combinei com umas moças, que eram muito católicas também, né? Combinei com elas para nós oferecer para ele um carro. Então, nós combinamos com Elias e fizemos a surpresa de oferecer para ele o carro. Elias veio, foi em Belo Horizonte, acho que foi em Belo Horizonte, comprou o carro e já entregou, nós entregamos para ele. E mando um abraço para ele, um abraço muito apertado para ele, desejando muitas felicidades para ele. Na verdade, Gouvêia é o meu primeiro amor pastoral, né? Eu tenho uma ternura muito grande por lá. E até que, nesse ano passado, eu fui lá matar a saudade, visitar todos os lugares por onde eu passei, né? Encontrou muita gente conhecida ainda daquele tempo lá? Não, encontrei muita não. Eu brinco até que quando eu chego em Gouvêia e Curvelo, eu não posso perguntar quem é você? Eu tenho que perguntar, você é filho de quem? Ou não, hoje eu já falo assim, você é neto de quem? Porque sabendo quem é, aí eu chego lá na pessoa que eu conheci, né? Mas foi um tempo maravilhoso. Tenho uma saudade imensa daquele tempo, desse trabalho. Era eu que ia engraxar o sapato dele. Não sei se ele recorda disso. Ele vinha de Curvelo, Belo Horizonte. Naquele tempo não existia asfalto. Era uma poeira. E era eu que ia buscar, que ia no ponto do ônibus, né? Era ali embaixo. Para buscar a mala dele, para levar ela para casa dele. Eu morava na casa da Otália, filha de Dona Duninha. É o cabelo bonito, o cabelo partido, bonito, simpaticão. Eu me sinto muito honrado, né? De eu ter pegado o sapato dele, né? Para engraxar muitas vezes. Caridoso, sofreu muito em Gouvêia, mas sempre com amor em Gouvêia. Casa de lenheira, pode escutar, que as lenheiras foram presas, 3 lenheiras, de panhar um garranchinho para vender.
E ele pediu, falou no alto-falante, que soltasse aquelas pobres. Foram na porta dele. Não digo quem nem quem não. Mas ele sempre com amor em Gouveia. Aonde ele celebrou, né, Dom Serafim? A primeira missa, celebrada na nossa Gouveia, Santo Antônio de Gouveia, trazendo muita felicidade para nós. Da minha parte, eu te considero muito e peço muito à Virgem Maria te proteger, te guardar, te defender dos seus 80 e tantos anos. Bom, Dom Serafim, tendo passado por aqui, iniciando o seu ministério presbiteral, ele deixou as seguintes impressões: de ser um verdadeiro missionário, um verdadeiro evangelizador. E ele se distingue a partir deste grande ardor missionário que ele possui, evangelizando as pessoas, indo ao encontro de todos, dos mais simples, dos mais humildes. Dom Serafim, então, aqui se comportou como um autêntico e verdadeiro pastor, aquele que conhece as pessoas, cada uma pelo seu nome, aquele que sabe das suas necessidades, tanto a nível espiritual como a nível temporal. Em Gouveia, celebra o primeiro casamento e o primeiro batizado. Nossa, muita importância, ele me ajudou muito. Eu sou mãe de 14 filhos e ele me ajudou muito, me animou muito, sabe? Me deu muita força, me escrevia muitas cartas. Ele é padrinho de um dos meus filhos. Antigamente era tudo muito simples, né? Principalmente a gente que era pobre era simples. Mas foi pena que eu não tirei retrato, eu fiquei vestida de noiva muito bonito. Meu noivo também, ele era moreninho, mas era muito bonito, muito amável. Toda a vida foi muito carinhoso, muito bom para mim. Foi um casamento muito lindo. Eu mando falar para ele que eu agradeço ele muito tudo que ele fez por mim, por meus filhos, e que eu admiro ele muito. Ele deixou em mim uma formação religiosa maravilhosa, que até hoje eu sigo. Que a gente amasse sempre ao próximo. Nos anos de 1956 e 1957, acumula a função de capelão militar no 3º Batalhão da Polícia Militar, sediado na vizinha Diamantina. A proximidade entre as duas cidades permite-lhe exercer as atividades de magistério, para as quais sempre se sentiu vocacionado. Assume em 1956 a cadeira de Direito Canônico no Seminário Provincial de Diamantina e o cargo de diretor de catequese na Arquidiocese e o de professor de ensino religioso da Escola Normal. Aí eu era professor de Direito Canônico no seminário, professor de apologética, uma coisa que já não existe mais, justificando a noite de São Bartolomeu, o Galileu, Galileia, que a gente defendendo aqui, hoje já não é tão necessário sobre isso. E aí me mandaram para uma cidadezinha pequena, não era cidade daquele, foi cidade quando eu já estava lá como pároco, chamada Gouveia. Assim, este mineiro de uma das regiões mais castigadas do país, bom de bola e de diplomacia, mestre em teologia pela Universidade Gregoriana de Roma, entregava definitivamente a sua vida aos desígnios de Deus e da Igreja como sacerdote. Mas Deus lhe reservará novas responsabilidades. Serafim é ordenado bispo em Diamantina no dia 7 de maio de 1959. Quando passava essa ideia de ser bispo da minha cabeça, eu afastava com um pensamento mau. Com um pensamento mau. E quando aconteceu, eu recebi a notícia, porque foi comunicado antes, e aí fui para o retiro, em Diamantina, retiro do clero.
E o arcebispo de Diamantina sabia, só nós dois que sabíamos. Ele ainda fez uma homenagem lá, não a mim, mas quis que eu falasse. Eu não sei se deu para o povo desconfiar que estava me tratando um pouquinho diferente. O que eu tinha, gente? Eu tinha... Eu estava com 34 anos. Na época, o senhor foi o bispo mais jovem do Brasil. Né? Do Brasil, tranquilamente. Do mundo, possivelmente, também. E eu recebi a notícia, no fim desse retiro, caiu dia 31 de janeiro. Foi quando o repórter Esso, o povo mais antigo, Heron Domingos, dava notícia, o repórter Esso, 5 minutos antes da 1 hora. Então, eu subi, para não ficar no meio do povo, porque eu estava desajeitado, totalmente desajeitado. Eu não podia falar nada com ninguém. Eu fui lá para o Alto da Cruz, lá na Serra Diamantina, e fiquei lá esperando passar a notícia. Então, quando eu desci, já se sabia, já tinha falado que eu tinha escolhido para ser bispo auxiliar de Belo Horizonte. Aí também outra surpresa. Nesta época, como pároco em Curvelo, Minas Gerais, cujo posto assumiu em 1957, lecionava na Escola Normal, no Instituto Santo Antônio e no Colégio Padre Curvelo. Então, seu trabalho, sua vocação e paixão pelo povo o transportam para Belo Horizonte. Vem como bispo auxiliar de Dom João de Rezende Costa. Dom João pediu um bispo que pudesse ser reitor da universidade que estava começando. E me escolheram. Em 30 de novembro de 1982, é designado arcebispo adjunto. E em 5 de fevereiro de 1986, assume o posto de arcebispo metropolitano de Belo Horizonte. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho agora dessa pessoa que está com o senhor aqui, esse tempo todo junto com ele, morando na mesma casa. São 45 anos. Dom João Rezende Costa. Interessante, é a primeira vez que eu entrei aqui, nessa casa. Eu fui sagrado bispo, Dom João veio para cá. E naquele tempo o telefone era coisa muito difícil, então eu resolvi sair de Curvelo para vir visitar Dom João. Mas não avisei, não. Cheguei na portaria aqui e falei assim, eu gostaria de falar com o Dom João. E o porteiro me perguntou, como é que o senhor chama? Eu falei assim, eu sou um padre do interior. O senhor não tinha sido ainda... Já era... E já tinha sido nomeado para cá. Já tinha sido nomeado, não tinha sido sagrado. Então fiquei, Dom João estava mexendo com não sei de quê, e fiquei 2 horas esperando para ver. Quando Dom João me viu, eu falei assim, o que vocês estão fazendo? Esse é o bispo, esse é o bispo que está chegando, esse é o nosso bispo aqui. Mas você tem, e se há uma das graças da minha vida, é ter passado esses 45 anos aqui com Dom João, não é? E aprendi muito com ele. Dom João tem um dom e que talvez a metade do que eu fiz de coisa boa, a metade é de Dom João, pelo menos. Porque Dom João, ele sempre fez e sentiu que o que eu estava fazendo era dele também. Isso é muito difícil acontecer. Além da inteligência que Deus lhe deu, da cultura que ele foi adquirindo na sua longa formação sacerdotal, ele é um homem que transmite muita confiança, muita coragem, muita esperança. Para mim, Dom Serafim é alguém que ajuda as pessoas a realizarem o seu programa de vida.
ele anima, ele traz esperança, ele mostra para a gente um caminho que leva para o futuro. Fiel ao seu juramento e promessa de permanecer sempre fiel ao Cristo e ao seu Evangelho, obediente à Santa Igreja, atento na pessoa de João Paulo II e seus sucessores, Dom Serafim, até então, terceiro arcebispo de Belo Horizonte, substituindo Dom João de Rezende Costa, continua seu propósito de conservar com palavras, obras e atitudes a sua comunhão com a Igreja Católica, a sua vontade de continuar desenvolvendo com diligência e fidelidade tudo aquilo que lhe seja pedido em função da Igreja. Mas o senhor está sempre no meio do povo. Eu queria que o senhor falasse mais um pouquinho esse sentimento de pastor, de pessoa que vai ao encontro. O senhor tem uma frase bonita que vem orientando mesmo a caminhada da igreja, que é que não haja uma lágrima. O senhor podia completar aí esse pensamento? Eu falo muito com o povo isso. E isso, me perdoe a emoção, isso que eu falo, que não pode deixar nenhuma lágrima cair sem ter alguém para enxugar, aconteceu comigo em Gouveia. Durante os 6 anos que eu passei em Gouveia, não houve nenhuma lágrima de alegria ou de tristeza que eu não tenha enxugado. Isso pode acontecer, quer dizer, não é preciso fazer, é preciso a gente ser e sentir a beleza dos sentimentos também do povo, né? E que nós temos. Então, hoje, isso para mim é muito mais evidente. Então, hoje eu sou muito mais capaz de entender esse sentimento de ternura, de carinho. Portanto, toda a minha mensagem desse ano foi no sentido de ternura e de carinho, fazendo esperança. Porque você veja, como eu tenho falado, o amor é tudo na igreja, mas o canteiro do amor é a ternura. A ternura de gente cumprimentar, a ternura de ambação à criança, ternura de pôr a mão aqui como está essa aqui olhando para mim. Olha, que cena maravilhosa de ternura. Quando é com criança, então, a coisa é fantástica, né? Em 18 de janeiro de 1998, após a oração mariana do Ângelus, o Santo Padre João Paulo II divulga no Vaticano que decidira fazer cardeal Dom Serafim Fernandes de Araújo, juntamente com outros 21 bispos de diversos países. Ao colocar o barrete na cabeça de Dom Serafim, o Papa João Paulo II disse: "Recebe este barrete vermelho como sinal da dignidade do cardinalato. Ele está significando que deves estar pronto a agir com toda a fortaleza e coragem, até infusão de sangue, se for preciso. Pelo incremento da fé cristã, pela paz e tranquilidade do povo de Deus, pela liberdade e difusão da Santa Igreja." Profundamente identificado com a obra educacional, foi reitor da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. O senhor estava dizendo, quando assumiu a PUC, na época a Universidade Católica, eram 635 alunos. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, porque a gente sabe, todo mundo sabe, desse amor especial que o senhor tem pela área de ensino, especialmente pela PUC. O que significou essa doação para esse crescimento de uma universidade que hoje é a 5ª maior do país? Orientação às tais coisas, eu não ponho mérito em mim. Ou seja, as coisas vão crescendo, Deus vai ajudando. Eu não tinha uma preparação acadêmica. Eu era um bom aluno de direito canônico, bom aluno de teologia. Mas mais do que isso, eu não sabia. Eu aprendi aos poucos a ser reitor. Acabei sendo do Conselho Federal de Educação e aí me tornei mais assim, ainda mais dentro de leis. Durante os tempos que eu estive lá, fiz mais de 1000
processos, relatei mais de 1000 processos. Então, isso caminhando, chamado também pela Unesco para participar de alguma coisa. Eu fui aprendendo, uma aprendizagem, mas uma aprendizagem também muito de coração, muito de coração. Na verdade, Deus me deu, eu julgo assim, um bom coração e uma intuição bastante grande. E é interessante, eu me imesmei tanto na Universidade Católica, e isso é um problema de bastidores, que quando o Dom João quis me fazer coadjutor e fez, nas perguntas, achava que eu só entendia de universidade, que eu não seria um bom pastor, não seria um bom bispo para cuidar do povo, que eu só dava mesmo para mexer com a universidade. Parece que, graças a Deus, ficou provado que os dons que não eram meus, nem para ser reitor, nem para ser bispo. Eram dons que Deus deu e que eu tinha de colocar à disposição. Hoje me acho numa intuição, talvez você que acompanha isso, uma intuição pastoral das mais assim, mais tranquilas, mais evidentes de optar pelas coisas. Sua fé moderna e empreendedora de um lado e seu ardor evangelizador do outro o impulsionaram a valorizar os meios de comunicação, dando consistência à Rádio América, Rádio Cultura, Jornal de Opinião e TV Horizonte. Sua palavra mansa, cadenciada e completa de sentido espiritual é ouvida continuamente nas ondas de rádio e na presença televisiva. Palavra que orienta a milhões de pessoas, que nele veem o Pai, o Guia, o Pastor. Serafim, Padre Serafim, Dom Serafim. Iluminada vida religiosa, vida que se envolve com a educação, com a comunicação. Um homem que doa seu trabalho aos mais necessitados. Um homem que não perdeu o gosto pela música, pelas serestas. Um homem apaixonado pela vida. Dom Nonô Serafim Fernandes de Araújo, o bom pastor. Porque muita gente fica pensando que eu estou deixando a diocese, então vem um lado humano de perda. Absolutamente eu não estou vendo assim. Eu estou totalmente feliz com o que está acontecendo, porque, na verdade, eu sou um instrumento da presença de Deus e nada mais do que isso. E essa presença se fez, até mesmo na escolha do meu sucessor, eu senti a presença de Deus. Porque eu disse a mim mesmo, eu não quero levantar uma pena para fazer o meu sucessor. Aquele que Deus mandar, esse é que Deus mandou. Não porque eu conversei com fulano, não porque eu escrevi uma carta para o Papa que devia ser tal coisa. Eu não usei nenhum meio humano. E veio a resposta justamente com a nomeação de Dom Valmor, que eu diria que é um verdadeiro presente de Deus para nós todos. Mas eu digo para ele que eu continuo achando que se todo pastor da igreja católica fosse igual a ele, a igreja católica estaria com certeza melhor que está agora, inclusive. Espero que tenha gostado do nosso programa Dedo de Prosa de hoje, especial e em homenagem ao nosso saudoso cardeal Dom Serafim Fernandes de Araújo. Semana que vem, voltamos com o Dedo de Prosa em seu formato original. Desejamos que você tenha uma ótima semana e acreditamos que Dom Serafim descansa em paz, na palma da mão de Deus e no colo de Nossa Senhora. Um forte abraço. Sem me notar, igual a como quando eu passo no subúrbio, eu muito bem vindo de trem de amor.
vai em frente sem não ter